Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula e essa aula também ela vai ser encaminhada tanto para o segundo como para o terceiro colegial. Primeiro acho que é o terceiro colegial que vai assistir, depois algumas aulas depois o colegial também vai vê-la. Estamos falando da Rússia, da gigantesca Rússia, da poderosa Rússia, né? Poderosa tanto no século XX como também ainda é muito poderosa atualmente, principalmente no aspecto militar, ok? Então essa aula, como ela é muito extensa, nós vamos desdobrá-la em duas partes, ok? Para que fique mais fácil tanto para mim como para vocês aí, senão ela fica muito alongada e haja fôlego para dar conta de falar de tudo, ok? Então vamos lá, veja que o tema é Rússia e SEI, né? Comunidade dos Estados Independentes. O que vem a ser essa SEI? Quando existia a União Soviética, existia o Comecon, que era o mercado comum socialista, né? Quando a União Soviética implode e há o processo de separação, né, de independência de várias ex-repúblicas soviéticas, a Rússia mais do que depressa formou uma espécie de bloco econômico para ainda manter essas economias regionais, essas economias de países vizinhos, né, submetidas meio que à sua influência, tá certo? Então não é mais uma união política, mas uma união econômica, sendo que, né, muito ao contrário dos blocos econômicos ocidentais, não há aí equilíbrio, não há, de certa forma, um respeito às diferenças de tamanho, né? Há sim uma centralização, né, da Rússia para com os seus vizinhos. Então, tem os prós e os contras, e é sobre isso que nós vamos falar, certo? Então, a SEI, Comunidade dos Estados Independentes, é um bloco econômico, né? Mas, né, quem assume essa liderança é a Rússia. Então, é uma liderança que representa uma hegemonia russa. E essa hegemonia, ela é perceptível na moeda russa circulando pelo bloco, né? Ela se revela, né, nos ditados, né, na forma como que essa integração econômica ela se desenvolve. Então é como se a Rússia fosse a cabeça, o coração dessa integração, certo? Que vai dirigir o rumo da mesma, né? Então nós vamos trabalhar na segunda parte a questão ucraniana. E a questão ucraniana, ela representou uma reação a isso, uma reação a essa centralização russa, né? Essa vontade de poder, de potência que a Rússia sempre manifestou aí ao longo dos últimos 2, 3 séculos, seja como império, seja como União Soviética e novamente hoje como um grande império, né? Um país império que vai aí ter uma centena de etnias dentro do seu estado. Então, quando a gente olha o mapa, né, da SEI, a gente percebe as diferenças, né? Olha o tamanho da Rússia e olha o tamanho dos seus vizinhos, né? Então, tirando o Cazaquistão, que é um grande país, os outros são países pequenos, são economias minúsculas, né? Então a Rússia ela é um gigante que amedronta os seus vizinhos. Para vocês
terem uma ideia do que representava, né, a União Soviética. Então ela envolvia a Rússia e todos esses países vizinhos, né, que hoje fazem parte ou não da SEI. Por que eu estou dizendo isso? Aqui é a União Soviética em 1939. Nessa época, ainda a Estônia, a Lituânia e a Letônia não pertenciam à União Soviética. Depois elas vão pertencer. Hoje, esses 3 países fazem parte da União Europeia. Tá certo? Então, veja o tamanho que representava a União Soviética. Então, né, a apostila traz de início aí um item muito interessante, né? Que vai representar um império de 1000 anos, que vai representar um mosaico étnico. Então, se engana aquele que acha que existe uma etnia predominante, não, uma etnia só dentro da Rússia. Pelo contrário, vai existir uma infinidade de etnias, uma grande variedade de etnias. Lógico que quando nós pensamos naquele tipo ideal de russo, né? Aquele russo padrão, nós imaginamos um cara loirinho, de olho claro, bem branquinho. Pode ser, esse é o russo mesmo. É aquele que mora em Moscou, certo? Mas quando nós vamos para algumas áreas mais asiáticas da Rússia, nós vamos ver tipos que se parecem muito com, né, habitantes da China, com habitantes da Mongólia, né? Então é uma variedade muito grande, sem contar que algumas áreas da Rússia elas foram no passado islamizadas. Então esse é um ponto que, né, revela a grande pluralidade, né, que vai se ter cultural dentro desse grande país chamado Rússia. Outra coisa interessante para vocês prestarem muita atenção agora, e que depois nós vamos trabalhar de novo com isso na segunda parte, na questão ucraniana, é que quando houve a União Soviética, a Rússia era o centro da integração. E a Rússia, ela colocou, e o governo de Moscou, ela colocou minorias russas em todas as repúblicas soviéticas. E essas minorias russas cresceram a ponto de gerarem distúrbios e separatismos no presente ou na história recente aqui. A questão ucraniana se enquadra aqui, certo? Então nós vamos voltar a falar disso e vocês vão perceber isso melhor. Então, pensando a Rússia e a SEI, né, formam uma grande massa territorial latitudinal. Então, muitos climas, né, basicamente você vai ter quase todos os climas na Rússia e na SEI, desde o clima polar até quase um clima tropical. Então é uma grande massa latitudinal e também longitudinal. Então, quem viu a Copa do Mundo da Rússia se lembra que alguns jogos não eram mais cedo, outros eram mais tarde. Por quê? Porque alguns estavam mais perto da Europa e outros estavam no meio do continente, no meio do país, e isso representava uma hora mais tardia, porque sempre lembrando, né, quando a gente caminha para leste, nós adiantamos hora. Quando nós estamos caminhando para oeste, né, nós diminuímos hora, certo? Veja, né, o mapa das etnias, são muitos, né? São povos eslavos, são povos de origem caucasiana, povos siberianos, povos dos Urais, né, povos de origem meio que turca, né, tártaros, uzbeques, o povo do Azerbaijão, que são povos islamizados. Então, aquele russo padrão que a gente estava falando é o russo eslavo, que vem de um tronco populacional que a gente chama de eslavo, tá certo? E sempre lembrando, né, esse russo padrão, ele é cristão ortodoxo,
e não cristão católico, tá certo? Os dados que evidenciam o poder russo. As maiores reservas minerais e energéticas se encontram na Rússia. A Rússia apresenta uma grande rede de rios, uma gigantesca rede ferroviária, né, a Transiberiana, né, um território todo conectado, seja com comunicação, seja com dutos, né? Então, muitas indústrias, e não se esqueçam que a Rússia é uma grande potência militar. Então, para ser uma grande potência militar, ela necessita ter um parque industrial voltado para essa finalidade. Então, a Rússia é uma das grandes produtoras de armas, de tanques de guerra, de caças de guerra, né, de aviões não tripulados. Então, no aspecto militar, a Rússia é muito, mas muito forte. Não se esqueçam que foi um russo que desenvolveu uma metralhadora, né, que é a que mais disseminada no mundo, que é a Kalashnikov, acho que é a K-47. É uma metralhadora que você consegue desmontar e montar facilmente. É uma metralhadora barata, certo? Infelizmente deve ter matado muita gente por esse globo aí. Não se esqueçam que a Rússia ela é bicontinental. A área ocidental russa é a área europeia. Aí nós temos os Urais, que é o divisor entre área europeia e área asiática. Temos duas Sibérias, a planície da Sibéria e o planalto da Sibéria, aonde é frio para burro, certo? Uma das áreas mais frias do mundo e que também funcionou aqueles famosos gulags que o Stalin mandava aqueles que o criticavam ou criticava o Partido Comunista Soviético. Veja, né, os climas da Rússia, quanto mais quente, mais vermelho, perdão, mais quente. Quanto mais azul, mais frio. E olha que interessante, né? Há alguns anos atrás, acho que em 2014, a cidade de Sochi, que é uma das mais quentes em média de temperatura, sediou a Olimpíada de Inverno. E por conta de um ano atípico, né, a produção de neve, Sochi fica numa cidade subtropical. Então, quando o inverno é rigoroso, produz bastante neve. Mas como não foi um inverno lá muito rigoroso, e faz até relação com o aquecimento global, teve que se trazer neve de fora. Então, Sochi era antigamente um balneário, né? Foi construído como um balneário para os burocratas, né, soviéticos. Então, é uma área de clima mais quente. Então, não deveria ser realizado aqui, né, as Olimpíadas de Inverno, mas talvez em São Petersburgo, em Moscou, né, Ekaterimburgo, lugares mais frios. Veja aqui o uso da terra. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, ó. Isso. Ô, caramba. Já fiz uma pequena caca. Laiá, hein? Muito bem. Eu fiz tivemos uma pequena falha técnica, né? Estamos de volta. Tentei estender aqui a dimensão do gravador, mas não deu certo. Enfim, esse mapa ele mostra pra gente, né, é o do uso da terra. Então mostra onde há cultura irrigada, onde há pecuária, onde há policultura, onde há floresta e onde é taiga ou área imprópria para ocupação. Taiga não, tundra, certo? Então, vendo aqui o uso da terra na SEI, a gente percebe que área agricultável mesmo são poucas áreas. Seria essa área laranja,
e essa área roxa, certo? Por mais que então exista uma gigantesca área, né, apenas a área laranja e a área roxa são áreas próprias para cultivo. E veja que aqui está a Ucrânia, é a área onde é o país que vai apresentar, depois da Rússia, as melhores condições agricultáveis. Então a Ucrânia é entendida como o celeiro agrícola do leste europeu. Então é mais um motivo para vocês guardarem aí, para que quando a gente for trabalhar a questão ucraniana, vocês consigam entender o porquê da importância da Ucrânia. Então percebam que uma gigantesca área verde e amarela, ela é imprópria para cultivo, né? Seja pelo frio, pela neve, ou aqui já também uma área de transição. Então essa área verde, ela é só há extrativismo, só há extrativismo vegetal, né, que é a produção de floresta de taiga. Do resto, nada pode se produzir aqui. Aqui esse mapa mostra para gente as regiões industriais. Então percebam que nessa área ocidental está a Rússia, principalmente a Rússia. Então veja que há toda uma articulação, né? As indústrias e aqui os dutos, os chamados oleodutos. Então essa região, por exemplo, que é a do Uzbequistão, é uma região muito rica em petróleo. Nós vamos ver aí depois os Bakus. Então é uma área que distribui petróleo e gás para toda a CEI, para toda a Rússia, né? Veja que essas manchas laranjas representam regiões industriais e o quadradinho também tem gás. Então gás, a CEI é um bloco, são países que não podem ficar sem gás. Por quê? Por conta do frio. Então, por conta dos aquecedores das casas. Então, né, a distribuição de gás ela é indispensável. Veja aqui a imagem da Transiberiana. A Transiberiana ela vai, né, tocar toda a CEI e países, né, vizinhos da CEI. Então veja que o início da Transiberiana ela é em Helsinki, Finlândia. Toca São Petersburgo e depois vai aqui até no Mar do Pacífico, perto do Japão, perto da China. Então é uma gigantesca linha ferroviária que conecta não só a Rússia, mas todos os países, né, vizinhos da Rússia ou que pertencem à CEI. Veja, né, a densidade demográfica da Rússia. Então, lógico, as grandes cidades russas, elas estão na área europeia. Elas estão em fronteira com os europeus. Percebam que a área asiática, ela é mais densa no sul, que são as áreas mais quentes, né? Veja aqui o que seriam os tais dos Bakus, né? São áreas de importante produção de petróleo e gás. Então, no Mar Cáspio, tocando áreas, né, do Mar Negro e também chegando aqui à Turquia, a distribuição de petróleo e gás, ok? Então também são indispensáveis aí para a região. A Rússia é uma grande produtora de petróleo, então Rússia, Uzbequistão, Azerbaijão, né, são importantes produtores de petróleo. Chegando no final da primeira parte, nós vamos ver aqui, nós vamos sair desses aspectos mais naturais, né, fisiográficos, e vamos começar a trabalhar um pouco com a questão política, a questão da geografia, da geopolítica, né? E nós vamos fechar essa aula aqui com a era Yeltsin, né, que foi a era que inseriu a Rússia dentro do mundo capitalista. Então não se esqueçam,
né, que a economia russa era uma economia planificada, né, as empresas estatais, o campo coletivizado ou estatal. Então, vocês têm que entender que o final da ordem bipolar representou para a Rússia um desafio de inserção dentro do mundo capitalista. E essa inserção ela não foi nada fácil. Ela foi uma inserção baseada dentro de uma visão liberal, mas que envolveu, né, um processo muito marcado pela corrupção, pela política com P minúsculo, né, que foi a era Yeltsin. Então, a primeira grande crítica que a gente faz dessa era, seriam as privatizações e o surgimento dos oligarcas. Então, é muito fácil de entender isso. Nós tínhamos um país que se dizia socialista, um país que, né, defendia uma igualdade social. Só que aí, conforme nós temos, né, a transição para uma economia capitalista, da noite para o dia vão surgir pessoas bilionárias, pessoas que cada uma das repúblicas, né, vão literalmente, né, possuir, ter a propriedade de importantes reservas minerais e energéticas. Então, são privatizações para lá de corruptas, de escandalosas, em que algumas pessoas que pertenciam ao Estado, à burocracia, né, soviética, literalmente, né, e que tinham muito poder de influência, em cada república eles vão dominar para si, né, gigantescas áreas de produção de recursos minerais e energéticos, certo? Então é aqui que vão surgir os oligarcas, pessoas endinheiradas que vão, né, por conta de muito dinheiro, começar a ter negócios no Ocidente. Então vou dar só um exemplo para vocês entenderem isso. O dono do Chelsea é um russo. Se você buscar a origem do dinheiro dele, está literalmente dentro de uma dessas áreas de reservas de recursos minerais ou energéticos, certo? Então, problemática é essa coisa dos oligarcas, que vão ter muita influência política e econômica dentro das ex-repúblicas soviéticas. Outro ponto muito importante a se tratar dentro dessa era Yeltsin. Não se esqueçam que as únicas coisas interessantes de viver nesses países do socialismo real eram os direitos sociais. Educação de qualidade gratuita, saúde de qualidade gratuita, transporte de qualidade e gratuito, empregos estatais. Conforme tem-se a transição para o capitalismo, muitas empresas, né, obsoletas fecharam, certo? Com isso, desemprego, menor produção, enxugamento do Estado, certo? Menos recursos, né? Menos recursos para que o Estado continuasse mantendo esses serviços sociais, certo? Então, os anos 90 na Rússia ficaram conhecidos como a década perdida, né? Então, muito desemprego, né? Aumento da pobreza, as pessoas, né, ficam meio que abandonadas, né? Perda de direitos sociais. Então, bastante importante. Então, a Rússia, que antes era uma das grandes potências, se vê ali acuada, né, dentro de um cenário internacional. A sua população acuada dentro de um cenário internacional. Então, nesses 20 anos, né, antes da chegada de Putin, que é o próximo tema que a gente vai trabalhar, a Rússia perde protagonismo internacional. A Rússia passa a ser desconsiderada dentro do cenário internacional.
Continua sendo, né, um player importante porque tem cadeira no Conselho de Segurança. E nesses 20 anos, ela passa por algumas guerras civis, como a Guerra da Chechênia. A Chechênia é uma república, né, russa islâmica. Então não há uma identidade dos chechenos para, né, principalmente nesses anos 90, não há uma identidade dos chechenos para com o Estado Rússia. Por isso, né, a vontade de separação. E aí, fora a guerra civil, né, também promoção de terrorismo, né, invasões de escola, atentados à bomba, né? Então, os anos 90 e o começo dos anos 2000 foram muito tensos para a Rússia. Então, concluímos aqui a nossa primeira parte, né? Então, vamos lá, tomar uma aguinha, comer um pãozinho no banheiro e retornando para a segunda parte, né, da nossa aula sobre Rússia e Comunidade dos Estados Independentes.